O nome dessa mensagem, que eu não sabia que eu pregaria até às 5h45, se chama processo. Quem aqui está vivendo algum tipo de processo? Não estou falando processo judicial, gente. Processo na vida, tá? Processo. Todo mundo vive um processo, não é verdade? Nós vivemos em um tempo onde existe uma ansiedade muito grande e as pessoas querem o prêmio, mas não querem viver o processo para a conquista do prêmio. As pessoas querem alcançar os objetivos estipulados, os objetivos traçados, os sonhos, mas elas não conseguem esperar. As pessoas não aguentam a inércia da espera. Existe um texto na Bíblia que diz assim: tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele continua dizendo: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de... E ele vai falando, isso é processo, é tempo. As pessoas não sabem, ou então elas preferem não entender que todo processo passa por um teste do tempo. E o tempo nos ensina coisas tão preciosas. O tempo nos forja, o tempo forja o nosso caráter, o tempo nos torna pessoas melhores. Todo mundo espera por algo. Quem aqui está esperando por algo? Alguém aqui esperando uma promoção no trabalho? Alguém aqui esperando por alguma oportunidade de emprego? Alguma namorada esperando o namorado pedir em casamento? Ei, Homero, dançou, que ela levantou a mão. Vou pegar, nossa, você está lascado agora, amiga. Tiagão está ali também já, amassa ele todo dia. Quem aqui está esperando por uma bênção do Senhor? Relacionamento. Tem muita mulher que está esperando um homem de Deus. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, porque eu não quero que você se sinta constrangida. Isso não é uma piada, isso é sério. Existem muitos homens também que preferem esperar as mulheres de Deus. Eu mesmo estou vivendo um processo de espera. Minha esposa está grávida de 23, 25 semanas, cada um fala uma coisa, mas nós estamos esperando, na expectativa. Todo mundo espera por algo, e você está esperando por algo. E é durante a espera que nós vivenciamos os mais diversos sentimentos. Talvez você tenha alegria durante a sua espera, talvez você tenha ansiedade durante a sua espera, talvez essa espera tenha gerado em você uma depressão, talvez essa espera tenha gerado em você um pânico, talvez você entenda que a espera é um processo. Eu não sei qual que é o tipo de sentimento, mas o que nós não podemos deixar é que a espera mate a nossa esperança de que algo bom vai acontecer. Você entende isso? Vou repetir: a espera não pode matar a sua esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele é soberano e que algo bom vai acontecer. Ele trabalha em favor dos filhos. Quem é filho de Deus? Ele está trabalhando em seu favor. Talvez você não esteja ouvindo, talvez você não ouça, talvez você pense: Ramon, está tudo parado, eu estou, vivendo um tempo escasso, de escassez. Eu quero falar que o nosso Deus, Ele não para de trabalhar, Ele continua trabalhando. E hoje o objetivo dessa mensagem é te mostrar que o processo é fundamental para que nós sejamos transformados em nossa vida em várias áreas. Porque antes de Deus realizar e terminar esse processo que Ele está fazendo para que isso se torne público, Ele vai preparar muitas coisas em você no privado. Antes de Deus expor você ao mundo, Ele vai trabalhar muitas coisas dentro de você, sem que ninguém veja, só você e Ele. E nós precisamos amar esse processo. Vocês sabem por que eu adoro guitarra, adoro violão? Vocês sabem por que eu não toco? Porque eu não tive paciência de estudar. E é um processo. Se eu sentar ali no piano, eu consigo fazer 3 notas. Se o Marquinhos, que estava tocando aqui de forma espetacular, sentar, a diferença é que ele viveu um processo de aprendizado, enquanto eu decidi não viver esse processo de aprendizado. E o processo muda tanto. Gente, deixa eu falar, olha como o processo muda a nossa marca para sempre. Eu era um homem que odiava ler.
Eu sou formado em propaganda e marketing e eu não li um livro na faculdade. E não vem falar, é porque é propaganda e marketing. Eu tinha que ler livro. É que eu não lia, mas eu tinha que ler. Eu não li um livro. Eu acho que até o ano quando eu mudei para os Estados Unidos, foi 2015, eu acho que eu tinha lido 2 livros a minha vida inteira. Um era a história do Vampeta, e eu não estou brincando, eu li a história dele. O bicho é doido, é muito doido. Eu acho que mais doido que ele sou eu que li. E o outro é a história, cara, um livro que eu li quando eu era moleque, eu não gostava de ler. A única coisa que eu lia era relatórios do meu trabalho, era jornal que falava sobre o Corinthians. E eu mudei para os Estados Unidos com o intuito de estudar. Agora pense uma coisa: como que alguém que nunca estudou, como que alguém que nunca leu vai se tornar um pastor? E Deus começou a trabalhar o meu caráter quando eu mudei para os Estados Unidos. E eu tive que começar a entender que o processo que eu viveria naquele lugar mudaria a minha história de uma vez por todas. Eu tive que começar a ler, eu era obrigado a ler. E em 2 anos, eu li 48 livros. Eu virei um consumidor, mas não foi fácil. Eu estudava, fazia o meu seminário das 8 da manhã às 12 horas, e eu ficava 3 horas no período da tarde só lendo. Isso mudou, porque a partir daquele momento, desse processo que eu vivi, eu tornei uma pessoa que gosta de ler, e hoje eu leio. Mas foi um processo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu vivi muitas coisas. Eu não estou falando aqui para me gabar, mas todo mundo passa por um processo. E se você viver esse processo de forma intencional, você vai ter a sua história transformada. Se nós pegarmos a história de José, eu quero falar sobre a história de José, eu já entrei na mensagem. No capítulo 37 do livro de Gênesis, conta um pouco sobre a história de José. José, com 17 anos, a Bíblia fala que ele era o filho mais amado do seu pai. José era o filho querido, com 17 anos, era o filho da velhice de Jacó. Era tão amado que Jacó fez roupas especiais para ele, e os irmãos não podiam mais lidar com ele, porque ele era uma pessoa extremamente difícil. Muito provavelmente um menino de 17 anos, mimado, arrogante, prepotente, insuportável. É assim que José era. Não é possível que os seus trocentos irmãos estavam errados e ele estava certo, né? Então existia algo em comum entre os seus irmãos e ele, que era o quê? Nenhum irmão gostava de José. Imagina a arrogância desse menino. A Bíblia fala mais que José era odiado pelo seu irmão. Primeiro ele aponta o sentimento que os irmãos tinham dele, e depois ele mostra a causa, pela inveja. Então, por qualquer razão, talvez pelo zelo que Jacó tinha com José, os irmãos tinham um pouco de raiva, tinham ódio dele. Mas José era bocudo, linguarudo. E um dia ele contou para os seus irmãos: irmãos, eu tive um sonho. Senta aí que eu vou contar para vocês o meu sonho. Esse sonho foi incrível. Eu sonhei que todo mundo tinha um feixe bonitinho, e os de vocês se curvavam enquanto o meu ficava em pé. E eu fico imaginando a cara dos irmãos: desgraçado. Não somente isso, passou um pouquinho, a gente não sabe qual foi o gap de um sonho para o outro, mas ele fala: eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu via estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante de mim. Nessa, até o seu pai Jacó fala: calma aí, amiguinho, baixa sua bola. Você realmente acha que nós nos curvaremos diante de você? E aí o que acontece é que o seu pai, que já tinha um pouco mais de sabedoria, guarda aquilo no coração, enquanto os irmãos começam a tramar contra José. No versículo 8 diz isso, olha só: então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós nos dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E aí seguiu. Então um certo dia, Jacó manda José ver os seus irmãos em Siquém, uma cidade. Estavam lá apacentando. José vai até Siquém, não encontra ninguém. Nossa, eu sou muito bom de rima. Eu podia fazer um rap aqui, beatbox. José vai até Siquém, não encontra ninguém. Oh meu Deus. José vai até Siquém,
enfim, eles não estavam lá, e então ele pergunta para um outro cara, fala, você viu os meus irmãos, onde eles estão? E aí esse cara apontou uma outra direção, e José foi. Quando os irmãos veem José se aproximando, eles começam a tramar a morte de José. Pensa o ódio que esses irmãos tinham. Não era simplesmente um ciúmes, não era simplesmente um sentimento superficial, era o desejo, a ofensa que eles tinham era tão grande, que eles desejavam a morte de José. Mas então Rúben diz, olha, não acho que nós devemos matar o irmão, vamos jogar ele numa cisterna, vamos dar um susto nele. E quando José chega, eles jogam José na cisterna, mas ainda assim continuam desejando a morte de José, continuam querendo matar José, e José fica desesperado. Então Judá se posiciona e fala, não vamos matar José. Então decide vender José para uma caravana midianita que estava passando. José é vendido para a caravana midianita, depois disso é repassado para Potifar, e aí vocês conhecem a história. E aqui começa o processo de transformação na vida do José, e eu quero abordar 4 aspectos desse processo na vida de José, que se você prestar atenção, vai mudar a sua vida para sempre, amém? Primeira coisa que você precisa entender, é que Deus prepara a sua identidade durante o processo. Você pode repetir assim comigo, Deus prepara a minha identidade durante o processo. Olha só o que diz Gênesis 39, versículo 2 e 4. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, ou seja, encontrou José, achou José graça, misericórdia perante ele, a quem servia. E ele, ou seja, Potifar, o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Agora vamos lá. Nós falamos aqui que Deus prepara a nossa identidade durante o processo. Quantos concordam com essa frase? Amém? Olha só como isso é real na vida de José. Porque José era um filho mimado, era aquele filho que tinha tudo. Jacó não era uma pessoa pobre. Jacó veio da linhagem de Abraão, gente. Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai. Então assim, existia um legado que ele recebeu. Ele não era qualquer pessoa. José não era qualquer pessoa. José era amado, José tinha tudo o que ele queria. Quando então ele se depara como mordomo, ele já não era mais filho. Quem ele era na terra dele, pouco importava. Agora ele era mordomo. Quem aqui sabe o que significa mordomo? Alguém sabe? Alguém sabe? Pode falar alto aí. Servo, quem mais? Mordomo é aquele que cuida. Mordomo é aquele que toma conta, é o servo. Olha como Deus começa a trabalhar na identidade. Ele passa de um menino arrogante para um menino humilde, que vai ter que ouvir as questões, os pedidos, e não mais abrir a sua boca. Ele vai ter que ficar caladinho. De filho amado ele se torna um servo, como qualquer outro, embora tivesse o favor de Deus. Do mais amado para mais um funcionário. Embora José tivesse o favor de Deus, Deus prepara a nossa identidade durante o processo. Lembra Paulo? Quem aqui lembra do apóstolo Paulo? Todo mundo lembra do apóstolo Paulo. Mesmo Paulo teve a sua identidade trabalhada durante o processo, porque não foi que Paulo se converteu a caminho de Damasco, estalou o dedo e saiu pregando o evangelho. Paulo ficou 3 anos na Arábia, estudando, sendo preparado, sendo confrontado, até que ele estivesse pronto para sair. Pensa uma coisa, Paulo era um perseguidor de cristão. Paulo era um fariseu, um filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, pronto para fazer com que a lei fosse cumprida e exterminar o cristianismo. Ele era a pessoa responsável por perseguir os cristãos, quando de repente esse encontro que ele tem o transforma de tal maneira, que ele não mais persegue aqueles que pregavam o evangelho, mas ele decide ser perseguido por conta desse evangelho. E esse processo se deu em 3 anos, quando ele estava na Arábia. De um grande perseguidor a um grande pregador do evangelho.
Mesmo Jesus sendo perfeito, teve a sua identidade preparada. Foram 30 anos até que o seu ministério fosse de fato ativado. Todo mundo conhece a história, quando João Batista olha para Jesus e faz aquela declaração, e naquele instante a pomba repousa sobre Jesus, e a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então o seu ministério é efetivado, mas são 30 anos de preparação, para que ele pudesse exercer de forma pública. Só que para que Deus consiga trabalhar na nossa identidade durante o processo, nós precisamos dar liberdade para Deus agir. Sabe quando um cara chega na sua casa e você mostra para ele: olha, a minha parede está vazando, o meu forro da casa não está bom, e o cara fala: já vi todos os problemas, eu sei arrumar, posso? E você fala: não, obrigado. É mais ou menos o que as pessoas fazem com Cristo. Jesus, está aqui o meu coração, e Ele fala: posso mexer? Posso mudar? Posso te confrontar? Posso te transformar? Você fala: não, eu acho que esse aqui não é um lugar muito bom para o Senhor pisar. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto o seu provedor for você mesmo, através do seu talento, da sua capacitação, Ele não vai poder ser o seu provedor. Você entende isso? Sim ou não? Enquanto o álcool for a sua paz, ele não vai poder ser a sua paz. Enquanto sair pegando todo mundo for a sua alegria, ele não vai ser a sua alegria. Sabe o porquê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Mas eu sou tão influente. Pouco importa. Não importa a quantidade de seguidores que você tem, se ele não for a razão da sua vida, de nada vale. A glória é para Ele, a glória é dele. E quando Ele prepara a nossa identidade durante o processo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Quem quer ser parecido com Jesus? Então você precisa da liberdade para Ele agir na sua vida, não da boca para fora. Não é, Senhor, é verdade, nossa, eu entendi o que esse pastor disse, uau, que pregação, arrepiei. Aí Jesus está falando: posso? Você fala: não, acho que agora não é uma boa hora, vamos falar, semana que vem a gente conversa. Ele não divide a glória dele com ninguém. Segunda coisa que eu quero dizer é que Deus prepara a nossa perseverança durante o processo. Vamos continuando na história de José. A esposa de Potifar era uma pilantra, e ela queria porque queria ter relações com José, fazer o que ela não devia fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém? Quem aqui tem mais de 30 anos? Quem assistiu Ratinho na infância? Tchaca tchaca na buchaca. Ela queria fazer isso e não podia fazer. Por quê? Porque ela era casada com Potifar. José era um servo leal. Ele diz que: cara, eu não posso fazer isso porque eu sou leal ao meu senhor e a Potifar. Mas ela queria porque queria, e ela insistia, até um dia que tentou agarrar José. José consegue se desvencilhar, e ela fica com um pedaço da roupa de José. E frustrada por não ter conseguido aquilo que ela queria. Você já viu uma mulher frustrada, meu amigo? Tem alguém que tem um pedaço de pano aí, uma blusa? Presta uma blusa aqui para mim. Alguém tem blusa aí? Dá aqui, Pedro. Eu não vou saber imitar, porque mulher é muito autêntica, mas eu fico imaginando ela: Potifar, olha só. A mulher balança a cabeça assim, velho. Sai de baixo, porque o negócio vai ficar estranho. Aquele seu servo, olha só a roupa dele. Aquela endemoniada falou de José uma coisa que não era verdade. Obviamente, obrigado, Pedrão. Desculpa. Bom, obviamente, Potifar ficou revoltado. Quem não ficaria? E manda José para a prisão. Mais uma vez, José sendo colocado em um lugar injusto. Por mais que ele fosse arrogante no começo, nada justifica a tamanha crueldade dos seus próprios irmãos.
Agora você pensa, ele estava fazendo tudo certo, ele estava sendo leal a Deus, leal ao seu Senhor, e ainda assim foi jogado de forma injusta. Quantos aqui talvez não estão vivendo momentos onde você fala: cara, isso é uma injustiça, o que estão fazendo comigo é uma injustiça, esse processo que eu estou passando é uma injustiça, eu não deveria viver isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós seres humanos temos a nossa visão completamente limitada. Se você olhar para lá, você não consegue enxergar o que tem para lá da parede, não é verdade? Deus, ele vê o macro, ele não vê o micro. E o nosso problema muitas vezes é questionar a soberania de Deus. Deus, será que o que o Senhor está fazendo está certo? Enquanto nós tivermos essa mentalidade podre de achar que Ele não é perfeito e que as escolhas dele não é a escolha certa para a sua vida, onde você leu, onde você aprendeu que você sabe mais do que Deus? A verdade é que hoje tem um bando de crente mimado, achando que Deus é o servo, achando que Deus é aquele que está pronto. Eu estou pronto para te servir, amigo, o que você quer que eu faça? Deus tem um tempo para tudo, e o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo Kairos é um tempo perfeito, é dele. E o dia que ele decidir estalar o dedo e falar: agora vai, enquanto isso, viva o processo. E foi exatamente isso que José fez. José jogado na prisão por Potifar, e lá ele encontra o copeiro e o padeiro que estavam presos, e ele começa a interpretar os sonhos. Então ele interpreta primeiro o sonho do copeiro, e ele disse, depois que interpretou o sonho, está lá no versículo 14 e 15 do capítulo 40 de Gênesis, diz assim, ele dizendo para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e para quem nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Ele revela o sonho do copeiro, ele pede uma coisa só: não se esqueça de mim. Quando você estiver perante o Potifar, quando as coisas que eu estou te revelando acontecer, lembra de mim. Isso aqui eu preciso fazer um paralelo, porque muitas vezes nós falamos assim: Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou me lembrar para sempre. Mas a gente é tão focado e tão obstinado em olhar para aquilo que nós não recebemos, que você não consegue se lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Vamos fazer um exercício rapidinho? Eu queria que você fechasse o seu olho e que você lembrasse algo de bom que aconteceu com você nos últimos 6 meses. Alguma coisa boa aconteceu com você nos últimos 6 meses. Dez segundos para você. Quantos aqui conseguem lembrar de algo? A grande maioria lembra. O que nós precisamos ter é um exercício de gratidão, de lembrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez, e não aquilo que Deus deixou de fazer. Volte seus olhos para o lugar certo. Mas voltando aqui ao texto, ele também interpreta o sonho do padeiro. José interpreta que o padeiro morre. Então acontece exatamente, quando os dois são soltos, Faraó manda matar o padeiro e restitui o copeiro. Só que no versículo 23 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Uma coisa tão simples, que José pediu uma coisa só: lembra, cara, lembra de mim quando você estiver lá, lembra de mim. A única coisa, ele não lembrou. José agiu da forma que ele deveria agir, fazendo bem, mas a contrapartida não aconteceu da forma que ele queria, e José fica lá por mais 2 anos na prisão. O que eu quero te falar é que a luta gera perseverança, e Deus trabalha a nossa perseverança durante o processo. Se você perseverar nos momentos difíceis, você vai conquistar. Jesus Cristo perseverou no caminho da cruz, mesmo diante de tanta humilhação, mesmo diante de tanta dor, ele não desistiu. Ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu vou para onde o Senhor quiser. O Senhor quer que eu vá para lá, que eu caminhe para lá eu vou. E assim ele fez.
Paulo perseverou, embora tenha sido picado por cobra, tenha naufragado, tenha sido apedrejado, tenha sido espancado, Paulo perseverou. E se hoje nós falamos de Paulo com tanta alegria, com tanta, eu não posso falar devoção, porque nós não somos devotos a Paulo, mas com tanta admiração, é porque nós vemos a perseverança dele no caminho. Deus quer preparar a nossa perseverança. Paulo mesmo diz isso, olha lá, Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Se você está vivendo um processo, saiba que Ele está no controle. Sabe de uma coisa? Você hoje está muito mais perto de onde Deus quer que você esteja do que há um ano atrás. Em nome de Jesus eu espero que isso aconteça, a não ser que você esteja vivendo em pecado e não esteja esperando o tempo de Deus. Mas Paulo estava muito mais perto quando ele estava, por exemplo, quando ele naufragou em Malta, do que quando ele estava na Arábia. Paulo estava muito mais perto do propósito de vida. José estava muito mais perto do seu sonho na prisão do que se ele estivesse confortável na casa do seu pai. Mas isso nós precisamos fazer um paralelo, porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas desistem, elas não conseguem perseverar, elas não conseguem batalhar, elas não conseguem lidar com os nãos da vida. Principalmente essa geração que nós vemos hoje, é uma geração que não sabe ouvir não. Mas ao invés de nós que somos pessoas mais velhas, eu sou mais velho, influenciarmos essa geração tem nos influenciado, e prova disso, por exemplo, é o número de divórcio que nós vemos. Essa maldição do divórcio é algo real nos dias de hoje, influenciado por uma geração corrompida, porque vai falar de divórcio há 2 gerações atrás, da minha, talvez se você tiver 60 anos, você sabe o que eu estou falando. Você não falava, divórcio era algo abominável. Hoje não, hoje é aceitável. Eu vou fazer casamento hoje, que cara, as pessoas quase falam, olha, que seja eterno enquanto dure, Deus te abençoe, marido, marida. Você não pode desistir do seu casamento na primeira dificuldade. Quantos aqui tem mais de 40 anos de casada? Estou vendo um casal aqui, mais de 40 anos de casada. 43. Eu tenho certeza absoluta que vocês já passaram muitos momentos de dificuldade. O que fez vocês diferentes foi entender e perseverar. Comunicação, abrir mão das vontades, principalmente o marido. É o sucesso. Você quer ter razão ou você quer ter paz? O marido sempre opta pela paz, né? A razão esquece. Brincadeira. É isso mesmo, é assim mesmo. Mas eu tenho certeza que o sucesso do casamento de vocês se dá a perseverança. E é essa perseverança que nós, de uma geração mais nova, precisamos exercer. Você não desiste do seu filho no primeiro vacilo que ele dá. Quantos tem filho aqui? Você jogou seu filho para fora quando ele errou com você? Você chutou ele, você falou, vai embora daqui, não quero mais saber. Eu estou assistindo um programa sensacional, que a mulher foi chutada para fora por conta de algo, né? Como é que é o nome dela? Não posso falar. Enfim, é um programa de TV que conta a história de uma mulher que foi expulsa de casa pela mãe por conta de um mal entendido. Essa é a exceção, não é a regra, mas o que nós vemos hoje é a regra. Hoje 50% dos cristãos que casam se divorciam. Sabe qual que é a taxa de divórcio para quem não é cristão? 50%. É exatamente o mesmo número. Quer dizer, que diferença nós estamos fazendo? Será que nós que temos a revelação da palavra, da perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança, será que nós que temos essa revelação não estamos vivendo o que será das próximas gerações? Você não desiste dos seus amigos simplesmente porque eles pisam na bola com você.
Não desista, persevere, cara. Paulo perseverou, Jesus perseverou, Pedro perseverou, você precisa perseverar. Uma vez eu disse que perseverança é o combustível dos vencedores. E essa tem que ser a sua mentalidade. Persevere, porque Deus está trabalhando na sua identidade durante o processo. Sabe o Cafu? Quem conhece o Cafu? Sabia que o Cafu foi dispensado 8 vezes antes de entrar em algum time? Antes de ser aprovado em algum time? 8 vezes. O cara que foi pentacampeão mundial levantou a taça. 8 vezes dispensado. Quem conhece Michael Jordan? Levanta a mão. Gente do céu. Quem não conhece Michael Jordan? Então vocês estão mentindo para mim, porque eu perguntei quem conhece, 30% levantou a mão. Quem conhece o Michael Jordan? Deus está aí, obrigado. Uau, que incrível. Todo mundo conhece o Michael Jordan. Quem acha que ele é melhor que o Kobe Bryant? Quem acha que o Kobe Bryant é melhor? Pode levantar, Deus te abençoe. Brincadeira. Você sabia que o Michael Jordan foi reprovado num teste de basquete na escola? Michael Jordan foi reprovado em um teste de basquete da escola, o maior jogador talvez de todos os tempos. Charlie Chaplin quase foi dispensado do seu primeiro filme. Você sabia que as pinturas de Monet, hoje vendidas por milhões e milhões e milhões, já foram pouco interessantes para os amantes da arte? Bill Gates quebrou uma empresa antes de fundar a Microsoft. O Walter Disney. Quem conhece o Walter Disney? Para quem não é amigo é Walt Disney, mas tem gente que é próxima, amiga, Valtinho. Walt Disney, você sabia que ele foi dispensado de um jornal de Kansas City por falta de criatividade? O cara que conquistou o mundo desenhando um rato. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos perseveraram. Só se tornaram relevantes porque perseveraram. Se o Walt Disney não tivesse perseverado, não existia Disney. Se Michael Jordan não tivesse perseverado, nós teríamos perdido a maior estrela do basquete de todos os tempos. Se você perseverar, Deus vai fazer algo incrível através da sua vida e na sua vida. Amém? Então nós falamos primeiro que Deus trabalha a nossa identidade no processo. Segundo, nós falamos que Deus trabalha a nossa perseverança durante o processo. Em terceiro, eu quero falar para você que Deus trabalha o nosso caráter no processo. E esse dói, hein? Fala assim: Deus prepara o meu caráter durante o processo. Voltando à história de José, o que acontece? José está preso e Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, fica assustado, o que será que é esse sonho? E então o copeiro se lembra, e caramba, irmão, tem um cara lá na prisão que interpretou meu sonho. Inclusive, Faraó, estou para te falar, que era para eu ter te falado, que ele pediu para você se lembrar dele e tal, né? Enfim, o Faraó, Faraó tem um sonho, e chama então José para interpretar o sonho. José interpreta o sonho, resumindo a história para a gente caminhar para o fim. Faraó faz José o governador do Egito, segundo homem do Egito. 13 anos se passam da sua venda, com 17 anos, até a sua ascensão como segundo homem do Egito, quando ele tinha 30 anos. Eu quero ler para vocês Gênesis 41 a 44. Diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o Faraó do seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra de Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José já não era mais aquele menino arrogante ou mimado. Por conta da perseverança, José passa de prisioneiro a governador. Só que nós estamos falando aqui que Deus prepara o nosso caráter. Amém?
Quem aqui acredita que quando José foi vendido, José ficou magoado com seus irmãos? Quem acredita que não? Pode levantar a mão, com muita sinceridade. A Bíblia conta que José ficou, eu vou correr para vocês aqui, que está escrito lá no Gênesis 42, 21, diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. O que esse texto nos mostra? Nos mostra que os irmãos viram a angústia de José enquanto José estava no poço e não quiseram ajudar José. Nós somos alimentados por um sentimento de vingança e decidimos sempre estar guardando ofensa dentro de nós. Uma pessoa comum pensa: os meus irmãos me ferraram, eles me tiraram da casa do meu pai, eu fui vendido como escravo para uma caravana midianita, trabalhei como mordomo, depois eu fui trabalhar na casa, depois trabalhando como mordomo, eu fui jogado na prisão de forma injusta, eles acabaram com a minha vida, e eu vou acabar com a vida deles. Ofensa, vingança. Quantos de nós não carregamos a ofensa por algo que fizeram contra nós? Sabe, é muito fácil e é muito agradável para nós pegarmos essa pedra da ofensa e guardarmos no nosso coração, porque um dia essa pedra vai servir para nós esfregarmos na cara das pessoas que elas erraram com a gente. Mas o que Deus espera de você não é isso. O que Deus espera é que você não segure essa pedra, é que você não guarde essa ofensa, é que você não fique tão ressentido pelas coisas que estão acontecendo. Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. Meu amigo, se eu fosse ficar ressentido, se eu fosse guardar ofensa pelo tanto que as pessoas já falaram de mim, inclusive dentro dessa igreja, lá atrás. Mas sabe o que eu aprendi? Que perdão não é você esquecer. Existe uma má compreensão disso. As pessoas falam: quem perdoa esquece. Não. Quem perdoa não fica mais preso a esse sentimento. Mas talvez quando se lembrar do que aconteceu, possa ficar triste. E aí tem a possibilidade de exercitar o perdão de novo. E cada vez que você lembra, cada vez que você fica ofendido por conta de algo que fizeram, você perdoa, e você não mais deseja o mal daquela pessoa por conta do erro, mas você constantemente está exercendo o perdão, estendendo o perdão sobre a vida dessas pessoas. Deus trabalhou o caráter de José no particular, e agora então ele estava pronto para ser levantado em público. Imagina José como governador do Egito com 17 anos. Você acha que ia dar certo? De jeito nenhum. Agora imagina José hoje como governador do Egito. E é importante que nós saibamos que a exposição do Instagram não é a realidade da vida das pessoas. Está cheio de gente sorrindo, postando selfie, que por dentro está quebrada. E Deus precisa trabalhar o seu caráter. Enquanto você vestir uma capa, vestir uma máscara, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você precisa ser vulnerável a Deus. A Bíblia não nos conta muito sobre os 3 anos de Paulo na Arábia, mas conta um pouco mais sobre a história de José. Mas mesmo assim, o que nós sabemos sobre a história de José, se nós pegarmos 13 anos, é pouco, não é tanto assim, certo? Mas o que nós conseguimos perceber em ambos os casos, tanto em José quanto em Paulo, é que essa temporada quieta transformaram o caráter dos dois, transformaram a personalidade dos dois. Paulo, de perseguidor, terrorista, a um perseguido e completamente apaixonado por Deus. José, de um jovem sonhador e petulante, ao governador do Egito. Talvez você não esteja entendendo, mas você precisa acreditar que Deus está trabalhando no seu caráter, e você vai sair muito melhor desse processo. E em último, eu quero falar que o processo de Deus na sua vida tem um objetivo. O processo tem um objetivo. Gênesis 45, 4 a 7
Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram sim. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Você entende a percepção e a maturidade de José aqui? O que ele está falando, olha só, o que eu passei, o que eu vivi, foi para que vocês pudessem viver, foi para que o povo de Deus pudesse viver, foi para que o povo hebreu pudesse viver. Foi por isso que eu vim à frente de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, mais uma vez ele diz, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Se José não tivesse se tornado segundo Egito, talvez não existisse mais o povo hebreu, todos morreriam. A história de José segue, o povo fica no Egito, fica lá 400 anos, e aí depois Moisés vem e liberta o povo. Essa é a história. O povo só ficou cativo no Egito 400 anos, porque entraram através de José, para uma temporada, mas se acostumaram com aquela temporada, e não conseguiram ouvir a voz de Deus e o direcionamento, para que saíssem daquele lugar e voltassem para suas terras. Deus tem um propósito para todo o processo. Você que está vivendo um processo, nem tudo que é ruim vem do diabo. As pessoas têm a mania de espiritualizar absolutamente todas as coisas. Nem tudo que é ruim vem do diabo, assim como nem tudo que aparentemente é bom vem de Deus. Sem luta, você não vai ter história para contar, meu amigo. Sem luta, você não tem vitória. Você precisa entender o processo, e você precisa decidir viver um processo, mas com gratidão no seu coração, e não com murmuração nos seus lábios. O processo é dolorido, o processo machuca, o processo dói na nossa alma, o processo pode gerar tantas coisas em nós, mas se nós tivermos os nossos olhos voltados para Ele, Ele vai fazer grandes coisas durante esse processo. Se você vivencia todas as fases do processo, quando acabar tudo, você vai ver que valeu a pena. Porque não tem como você chegar ao final de uma maratona sem você correr a maratona. Não tem como você ser campeão de uma competição sem você competir. Olhando e batendo palma e falando: um dia eu vou estar lá. O que te difere de outras pessoas é que talvez eles tenham decidido viver o processo e seguir em frente, enquanto você ficou estagnado no seu lugar. Não tem como você aprender a querer ter comunhão com Deus se você não separar tempo, se você não buscá-lo de todo o seu coração, se você não entender que Ele é a resposta para as suas questões. E não tem como você ter a salvação sem você reconhecer que Ele é o seu Senhor e Salvador. O processo de salvação começa a partir do momento que nós decidimos entregar o nosso coração para Ele, onde você abre o seu coração de forma muito clara, e você diz: Senhor, a partir de hoje, eu peço que o Senhor direcione os meus passos, e não que você vai virar uma marionete nas mãos de Jesus, não é isso, mas você vai estar sensível a ouvir os direcionamentos dEle, então a chance de você errar é muito menor. Mas as pessoas querem a intimidade com Deus, mas elas não querem pagar o preço de ter uma vida de separação e consagração. Eu quero que Deus me abençoe no meu negócio. Mas cara, na outra ponta lá eu estou consumindo pornografia, está tudo certo, porque Deus é Deus de graça. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu tô adulterando o meu marido, eu estou traindo o meu marido com outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, todo processo requer um compromisso e um comprometimento nosso. Se você participa de alguma competição,
Para que você chegue firme e forte nessa competição, você tem que abrir mão de comer porcaria que nem eu como. Você tem que ter uma vida, abdicar de talvez sair com pessoas, para que você tenha uma noite regrada de sono, para que você chegue no campeonato na sua melhor versão. Esse é o processo. As pessoas que se separaram durante o processo, viveram esse processo, foram extremamente efetivas em tudo que elas fizeram. Mas eu não estou falando de uma performance física, eu estou falando de algo espiritual que está dentro de você. Porque não tem como Deus te ajudar se você não viver um processo de salvação. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a todos. Ele me amou, Ele amou você, Ele amou os palestinos, Ele amou os judeus, Ele amou o mundo inteiro. E deu Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Mas para que você viva um relacionamento com Deus verdadeiro, e viva o processo, e tenha forças durante o processo, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Eu não estou falando aqui para você se tornar um religioso, se tornar um espiritual, não, estou falando para você exercer intimidade com Cristo. O Evangelho é simples, mas ele não é simplista. O Evangelho é simples porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos seus pecados, sofreu naquela cruz para que você pudesse ter liberdade, mas ao terceiro dia ressuscitou e nem a morte pôde detê-lo. Isso mostra o poder do nosso Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que com a sua boca você confessa, com o coração você aceita. Quantos estão vivendo um processo doloroso? Quem é que vive um processo doloroso? Deus tem a resposta, e Deus tem a força que você precisa para superar e para viver esse processo. Seja problemas na sua casa, seja uma doença, um diagnóstico de uma doença, seja uma porta de emprego que você tanto pede, Deus tem a resposta para todas as coisas. Mas mais do que isso, Ele deseja o seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você estiver. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez. E você que entendeu que esse processo que você tem vivido, Deus está trabalhando na sua identidade. Antes de você exercer qualquer tipo de atividade eclesiástica, Deus quer trabalhar a sua identidade. Deus quer trabalhar quem você é. Deus quer ter relacionamento contigo, meu irmão. Deus não quer que você se relacione com Ele pela experiência de um pastor, ou pela experiência de um amigo. A salvação ela é individual, e ela está aí, oferecida para você. Deus te encontrou nesse lugar, mas para que Ele te dê forças para esse processo, você precisa confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um outro meio de você chegar a Deus, e Ele dirigir a sua vida, se você não confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero te dar a oportunidade hoje, você que entrou aqui pela primeira vez, e talvez nunca tenha feito uma oração de entrega. Mais uma vez eu repito, não estou te convidando para uma religião, estou te convidando a ter um relacionamento de intimidade com Jesus, para que Ele te direcione no processo, para que Ele transforme o seu caráter, para que Ele trabalhe na sua vida, para que Ele te ajude a perseverar. Se você entrou aqui hoje e nunca fez essa oração e deseja entregar o seu coração para Jesus, confessando que Ele é o seu Senhor e Salvador e que você precisa dEle, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada onde você estiver, nós vamos orar junto. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero que você dê um passo de coragem. Eu não quero te pedir nada, só que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Glória a Deus, pode vir. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus,
saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Pode vir aqui. Sabe qual é uma das maiores mentiras, ou a maior mentira, que Satanás tem dito e cuspido? É que todos os caminhos levam a Deus. E existem linhas teológicas dentro do próprio cristianismo que estão deturpando a palavra de Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E ninguém consegue chegar a Deus senão através de Jesus. Jesus tem um plano na vida de cada um de vocês. E hoje é um dia especial, porque vocês optaram por viver algo diferente com Jesus. Quando você vive algo diferente, você abre o seu coração e você fala: Jesus, eu não vivo mais para mim, a partir de hoje eu vivo para você. E aí você vai falar: cara, mas eu não senti nenhum arrepio. Não é sobre arrepio, é sobre uma transformação no seu caráter. E essa transformação talvez seja dolorida, talvez vai doer você ter que abrir mão de coisas que você gosta, talvez não vai ser confortável você ser levado para lugares que você não queria estar, ou então sair de lugares que você deseja ficar. Jesus Cristo tem um plano extraordinário para cada um de vocês. Ele é a resposta para você. Eu não tenho nada para te oferecer, mas Ele tem tudo o que você precisa. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso com a minha boca, eu aceito no meu coração. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai preparar a minha identidade, porque o Senhor vai me ajudar a perseverar, porque o Senhor vai transformar o meu caráter. E hoje eu entendo que o Senhor tem a resposta para todas as coisas. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos Teus filhos que estão aqui. E eu peço, Pai, a Sua proteção sobre eles, sobre as mentes, sobre os corações, Deus. Deus, que as transformações sejam transformações genuínas e verdadeiras. Que Deus, que as pessoas possam enxergar e ver quem elas são perante o Senhor, Deus. Deus, talvez José tivesse um tipo de visão quando ele tinha 17 anos, mas o Senhor fez tantas coisas incríveis na vida dele. O Senhor transformou o caráter dele, o Senhor transformou a história dele. Eu peço que a história dos Teus filhos aqui sejam transformadas, que eles nunca mais se sintam sozinhos, que nesse momento de processo, nesse momento de dor, eles possam ser fortalecidos pelo Teu Espírito, e que eles saiam daqui fortes, com a convicção de que o Senhor tem um controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Se você fez essa oração conosco online, eu queria pedir que você escaneasse esse QR Code que está aparecendo na sua tela, e que você entrasse em contato. Nós queremos te servir. E eu peço para vocês que decidiram por essa oração, que sigam a nossa equipe de apoio, o pastor Ruben, que está aqui para lá. Nós não vamos pedir nada para vocês, nós queremos o contato para entender, nós como igreja, como nós podemos servi-los, como nós podemos ajudá-los nessa caminhada. Eu peço que você siga os diáconos, nós vamos orar juntos, amém? E para você que está aqui nessa igreja e está passando por um processo, e esse processo está sendo dolorido, e esse processo talvez você não esteja vendo a mão de Deus, e hoje você deseja transformar a sua visão. Hoje você entendeu que o processo faz parte, de algo espetacular que Deus quer fazer, mas você precisa da força de Deus. Eu queria pedir que você levante do seu lugar.
Você não precisa vir aqui à frente, só fique em pé onde você estiver. E nós vamos adorar, nós vamos orar junto. Eu vou repetir o que eu disse. Se você entende que você vive um tempo onde esse processo, que talvez esteja doendo dentro de você, seja qualquer coisa, seja um processo de luto, seja a porta de um emprego que você necessita, seja um divórcio iminente, a história do seu filho, da sua família, seja lá o que for, e você talvez esteja dizendo: Senhor, eu não estou enxergando, não estou conseguindo entender o que o Senhor está fazendo, mas eu hoje decido viver o processo, eu hoje decido entregar nas tuas mãos tudo aquilo que eu tenho tentado fazer com as minhas forças. Hoje eu decido colocar aos teus pés tudo, e eu digo: Senhor, é contigo. Se você deseja viver isso com o Senhor, levante do seu lugar, e nós vamos orar junto, nós vamos adorar o Senhor junto, e nós vamos depois ter um tempo de oração. Enquanto o Nando nos estiver direcionando ao louvor, eu peço que você fale com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você falou com Jesus? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração, rasgou o seu coração para Jesus? E sabe o que é muito louco? Eu tenho uma forma muito peculiar de me relacionar com Jesus. Jesus já me chamou até de mané. Eu amo como Jesus fala de formas diferentes com cada um. Deus quer falar com você, mas Ele quer que você fale com Ele também. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Talvez você não esteja recebendo, ou porque você não pediu, ou então porque você está pedindo errado. E o seu pedido hoje tem que ser: Senhor, me ajuda. É só isso que eu preciso. Me ajuda a viver esse processo. Será que você pode ter um tempo com Deus aí? Amém? Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda a enxergar o seu cuidado, mesmo durante o processo. Que eu possa ver a sua mão, que eu possa ver o seu amor. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude, que esse processo, Deus, possa transformar a minha vida, em nome de Jesus. Eu queria pedir que você abra a sua boca agora e comece a orar. Se você puder agradecer ao Senhor, se você puder através dos olhos da fé agradecer a vitória nesse processo que você está vivendo, amém? Comece a declarar: Senhor, muito obrigado por essa porta aberta, muito obrigado pela libertação dos meus filhos das drogas, muito obrigado por essa porta aberta, eu te agradeço pelo seu cuidado, muito obrigado pela restauração do meu casamento. Pelos olhos da fé, comece a agradecer ao Senhor. Será que você pode levantar sua voz? Ele está nesse lugar. Será que você pode começar a orar e agradecer ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque nós entendemos que o Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigado porque nós conseguimos contemplar a nossa vitória, Deus. Deus, essa não é uma mensagem triunfalista, mas é uma mensagem de entrega total e confiança total ao Senhor, Deus. Nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos os nossos projetos, nós colocamos os desejos dos nossos corações em suas mãos e pedimos: faça a sua vontade, Deus. Deus, eu peço, Deus, sobre a vida dos teus filhos, que se possível, Deus, que o Senhor encurte o tempo desse processo, que se possível, Deus, se for da sua vontade, que o Senhor torne esse processo mais leve, que o Senhor torne esse processo mais fácil, Deus, que o Senhor ensine exatamente aquilo que o Senhor deseja ensinar, mas que Satanás não encontre nisso, Pai, qualquer legalidade para trazer descrença, para trazer qualquer legalidade, Senhor, para trazer, Senhor, qualquer tipo de dúvida a respeito do quão bom o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor leve cada um em segurança, que o Senhor direcione cada um para suas residências em paz, Deus, e que essa semana nós possamos ver os detalhes dessa transformação na nossa identidade, Deus, que nós possamos perseverar, Deus, quando as dificuldades aparecerem, que nós possamos ter o nosso caráter transformado,
e que esse processo acabe no seu tempo. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder aplaudir ao Senhor.